Hoje eu estou especialmente feliz em apresentar uma pessoa para vocês, porque essa pessoa faz parte da minha história. Muitas pessoas já acompanharam aqui no Casa Brasil que eu fui um ex-seminarista. E isso foi quando eu tinha 16 anos de idade, em 1978, faz as contas aí. E esse amigo eu redescobri depois de muito tempo, através de redes sociais. Esse amigo se chama Edelson Soler, é isso? Soler. Soler, é assim que se pronuncia? Isso. Edelson, foi um reencontro muito gostoso nosso, na verdade, né? Meio sem querer, na verdade, mas a gente se reencontrou de uma forma muito gostosa, realmente. Sim. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para esse público aí, como é que tem sido a sua história desde 1978 para cá? O que rolou na sua vida para eles entenderem por que você está aqui? 40 anos de amizade, né, Dionísio? É bastante tempo, não é? 40 anos... Para o público vai descobrir a nossa idade. Né? Já Esse descobriu, é um não tem jeito. Você se tornou um religioso hoje ou não? Eu sou um religioso, não. Eu sou um militante cristão. Militante cristão, esse é um bom nome. Sim, eu na verdade nunca deixei a fé. A fé cristã sempre foi para mim um sustento mesmo, né? Um esteio. Jesus, para mim, Jesus de Nazaré é o meu mestre, né? É o meu mestre, sempre é o meu modelo em tudo que eu fiz, em tudo que eu faço, em tudo aquilo que eu penso. Sempre foi a minha principal referência, né? Quando então, nesse sentido, você é um religioso? Sou religioso, sou católico. Católico? Sou católico, de frequentar a Eucaristia, de estar em comunidade. E você mora em São Paulo hoje? Moro em São Paulo. Moro na Bela Vista, perto do Bexiga. Na verdade é o Bexiga. Porque nós fizemos seminário juntos, gente, lá na cidade de São Carlos, né? Porque em Jundiaí, na época, não tinha a diocese, não tinha um seminário. Eu fui emprestado para lá. E lá foi nossa história. Você é original de Araraquara, que é lá da região de São Carlos. Isso tudo faz parte do nosso passado. Mas por que o Edelson está aqui? Para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Quando a gente fala de religião, é difícil falar, porque as pessoas têm várias religiões, vários credos, não é? E não vou dizer vários deuses, porque acho que todos acreditam que Deus é um só, né? Hoje, contemporaneamente falando, né? Mas quando a gente vai falar de Deus, de religião e de sexualidade, o assunto fica muito mais complexo. Sim. Porque parece que as coisas não cabem no mesmo espaço. E elas cabem, não cabem, Edelson? Tem que caber. Tem que caber. Tem que caber porque Deus nos criou como seres sexuados, né? Então a sexualidade é um dom de Deus. Então não há como você separar a sexualidade da vida que Deus nos deu. Então se você não aborda a sexualidade dentro da espiritualidade, você fica capenga. É verdade. Né? Você falta alguma coisa na sua história, na sua vida. Claro que a gente entende historicamente que por causa da tradição judaico-cristã, alguns aspectos da sexualidade foram deixados meio para o lado obscuro da vida, né? Ele ficou um pouco como o lado sujo. E a sexualidade não tem nada de sujo. Pelo contrário, a sexualidade é a fonte da vida, né? E é uma das manifestações de Deus na história do ser humano, é a sexualidade, né? Então, a minha sexualidade, a minha orientação sexual, a minha forma de viver a sexualidade é um grande dom. É uma grande vocação que Deus me dá, né? Para qualquer pessoa, seja cristão ou não, para qualquer pessoa Deus deu, ou os deuses deram, se você for de uma religião, né, politeísta, todas têm que ser respeitadas, enfim. Mas a sexualidade está no centro e é maravilhosa. Agora, essa visão que você traz, Edelson, é uma temática complexa, mas a gente, aqui no Casa Brasil, tenta se desafiar a tratar as coisas com respeito, mas com liberdade. Sim. Esse é um assunto que exige liberdade. Em tempos atuais, então, nem se diga. A sua formação em teologia, em filosofia, embora você não seja hoje um sacerdote, mas tenha uma vida religiosa muito ativa, ligada à Igreja Católica, conseguiu levar você para um caminho onde você se sente à vontade hoje? Quer dizer, poder falar, além de sexualidade, gente, falar de diversidade dentro da Igreja Católica. Conta um pouquinho essa sua experiência para a gente, depois de tantos anos, não é? Sim. Junto à Igreja. O que está acontecendo na sua vida hoje em São Paulo, ligado à Igreja Católica, falando de diversidade sexual dentro da Igreja? Sim. Que esse é o ponto, gente. Olha que assunto. Eu, pelo menos, não vi isso ainda na televisão. Acho que não. Acho que a gente vai trazer aí uma novidade. É isso?
Olha, para os católicos, o pontificado do Papa Francisco tem trazido muita novidade, né? A questão da sexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, são formas de vivenciar a sexualidade, elas sempre estiveram presentes na história humana. Não tem como negar que elas sempre existiram, não é? Mas o Papa Francisco traz uma noção diferente, uma prática diferente em relação às pessoas que não são heterossexuais. Então, o que acontece? O Papa Francisco fez algumas declarações que fizeram com que o resto da igreja ficasse antenado para isso. Quando ele declarou, por exemplo, que se uma pessoa busca a Deus, se um gay busca a Deus, um homossexual busca a Deus com honestidade, quem é ele para julgar? Quando ele disse isso, ele deu uma declaração que nenhum Papa tinha dado anteriormente. Recentemente, o Papa Francisco recebeu no Vaticano um casal em que um dos elementos era um homem trans. Uma mulher que se transformou em homem, né? Para o pessoal acompanhar. Biologicamente uma mulher, nunca se sentiu uma mulher, sempre se sentiu um homem, até fazer a sua redesignação. E ele recebeu. E ele tinha casal. foi interessante porque ele tinha sido expulso da igreja dele. Ele tinha sido excomungado da paróquia dele. Isso onde? Na Espanha? Na Espanha, numa cidade do interior da Espanha. E ele escreveu uma carta muito contundente, falando sobre o sofrimento pessoal dele. Olha que coisa incrível. De ter que deixar a igreja que ele tanto amava. O Papa Francisco recebeu esse casal? O Papa Francisco recebeu essa carta e o chamou para um almoço. Meu Deus. Ele foi almoçar com o Papa Francisco no Vaticano. E nesse almoço, ele se sentiu muito tocado e muito querido, porque o Papa declarou a ele que ele era a igreja e que ele era filho de Deus. Que lindo isso, né? Só podia ver do Papa Francisco, né, gente? Quem que não é fã dele, independente de religião ou coisa parecida, né? Nem precisa ser católico para gostar tanto desse Papa, eu acho, ele né? acho que é um modelo de misericórdia, né? É isso mesmo. De humildade e de misericórdia. Misericórdia é um assunto que a gente vai continuar no segundo bloco. Vocês entenderam porque Delson está aqui. Eu jamais traria uma pessoa que não tivesse autoridade para falar sobre esse assunto tão delicado no Casa Brasil. É uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, perdi contato, voltei ao contato e vocês vão entender o trabalho que hoje ele está desenvolvendo em São Paulo também, tanto como coach, como uma pessoa que tem sido designado pela igreja a desenvolver assuntos desse tipo dentro da própria igreja. Então, o que a gente está falando aqui é com autoridade. Acho que num momento como esse é muito importante a gente ter os ouvidos abertos para ouvir, só isso. Fica aí que a gente volta já no próximo bloco, a gente continua, até já. Nosso papo aqui está sendo com Edelson Soler, que é um velho amigo meu e um atual amigo, porque eu estou te conhecendo numa nova fase, né? Eu te conheci nos tempos que você fazia filosofia, hoje você é professor de filosofia, é coach, e, enfim, tem uma série de atividades. Nosso assunto está sendo sexualidade, Igreja Católica, mudanças no mundo, não é, Edelson, que estão ocorrendo, porque a gente estava falando há pouco que também a gente não tem um retrato do mundo, né? A gente tem flashes do mundo, porque o mundo está em constante mudança, na verdade, não é isso? E a última palavra que você falou no primeiro bloco foi misericórdia, na verdade, não é isso? Sim. É sinônimo de amor, aceitação é sinônimo de amor e tem que ser sinônimo de qualquer religião que a gente esteja falando? Acho que você tocou no ponto central de toda a espiritualidade, né? Que é a vivência do amor. O amor que não é generoso, que não é misericordioso, ele não é amor. Um amor que é excludente, ele não é amor. Ele é outra coisa. O amor inclui, o amor acolhe. O amor chama o outro para si porque percebe que o outro também sou eu, né? Que o outro também faz parte de mim. O outro é um dom para mim e eu sou um dom para o outro. Isso é amor, no sentido mais pleno e no sentido que Jesus dava, né? Então, trabalhar com a diversidade é uma forma de trabalhar o amor. Trabalhar com a misericórdia em relação às diferenças é uma forma de trabalhar com amor. Eu acho que é isso que o Papa tem ensinado com tanta força para nós. Entendi. Edelson, uma fala do Papa Francisco tem repercussões no mundo todo, né? Se a gente for falar do Brasil, do estado de São Paulo,
da cidade de São Paulo, aqui do ladinho de Jundiaí, as coisas elas vêm se afunilando e trazendo mudanças que estão muito próximas a nós. A gente não está falando de coisas distantes, estamos falando de coisas muito próximas. Qual a sua experiência em São Paulo e o que tem acontecido de mudanças nesse setor em São Paulo? Tá. Em São Paulo nós temos um grupo que já se reúne há 8 anos e é um grupo que se chama Grupo de Ação Pastoral da Diversidade. Dentro da Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica. Reconhecido pela Igreja Católica. É um grupo que se reúne para celebrar a Eucaristia, ouvir a Palavra de Deus, conversar sobre questões do mundo e também as questões da sexualidade. Entendi. Né? E ali as pessoas não são questionadas sobre a sua sexualidade. Elas são simplesmente acolhidas. Entendi. Então, esse grupo é um grupo que promove o diálogo com a diversidade. A partir dessa minha participação, o bispo da região sede, São Paulo, me convidou para fazer parte de uma comissão. Então, a Arquidiocese de São Paulo hoje, na sua região sede, tem uma comissão regional para o diálogo com a diversidade. Isso é maluco, né, gente? Não sei se eu que estou doido aqui, mas a gente jamais pensaria que aqui em São Paulo, o reflexo, né, de uma fala, de um acolhimento do Papa lá em Roma, traz um reflexo aqui perto da gente. E eu acho esse programa muito feliz de poder trazer esse assunto uma pessoa tão capacitada como você e fazendo parte disso e falando de lá de dentro o que está acontecendo. Porque um comentário como esse pode causar vários outros comentários preconceituosos, né? Dentro da própria igreja às vezes, falar, mas para que isso? Isso é uma bobagem, né? Como não foi uma bobagem a gente falar do acolhimento de casais de segunda união, poderem hoje estar comungando nas igrejas, poderem participar dos sacramentos da Igreja Católica, né? Então, peraí, se foi importante o acolhimento de casais de segunda união, por que não seria importante esse acolhimento de pessoas com outra orientação sexual? A gente está falando, de qualquer forma, de pessoas que estavam sendo excluídas e estão sendo incluídas dentro desse ato amoroso da igreja. É isso que a gente está falando? É importante lembrar que a grande maioria dessas pessoas são católicos. Eles são católicos de frequência à igreja, de frequência à Eucaristia, de frequência aos sacramentos e que em algum momento se sentiram excluídos. Entendi. Às vezes por alguém da própria igreja, às vezes por um padre, né, por alguém da comunidade que pensou no Evangelho como sendo algo excludente. Entendi. E essas pessoas estão sendo reconvidadas. Que bacana. Essas pessoas estão sendo acolhidas novamente. Que bacana. E como é que funciona isso na prática em São Paulo? É dentro de um espaço específico, de uma igreja? Como é que funciona? O Grupo de Ação Pastoral da Diversidade se reúne a cada 15 dias numa casa dos franciscanos. Olha que legal. Os franciscanos têm uma casa na região Belém, que acolhe durante o dia uns velhinhos, velhinhos em situação de rua, os idosos em situação de rua ao longo da semana. Entendi. E no final de semana nós nos reunimos com essas pessoas. Às vezes, quando nós temos sacerdote, nós temos a Eucaristia. Quando não temos, a gente faz uma celebração da palavra, discutimos algumas questões internas da igreja e assim por diante. E a reunião da Comissão Regional para o Diálogo com a Diversidade se reúne a cada 2, 3 meses, convocados pelo Bispo Dom Eduardo, que faz parte da comissão também. Uau! Olha, eu estou tão feliz com esse assunto que eu vou fazer o terceiro bloco com o Edelson, porque eu nem falei ainda do seu trabalho como coach também nessa área, que é um especialista, uma pessoa que se preparou para fazer um coach absolutamente profissional, um life coach, quer dizer, para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, né? Isso. E nós vamos falar disso no terceiro bloco, não posso deixar o Edelson voltar para São Paulo sem aproveitar o melhor dele aqui, fica aí. Respira fundo, porque a gente volta já, está muito bacana, a gente volta já. Eu estou respirando fundo, gente, já começou, tá? Porque, olha, é delicado, é um assunto delicado, mas que traz uma luz, eu acho, tão grande, Edelson. Você falou um pouquinho do que aconteceu em São Paulo, mas existe uma representação desse movimento da diversidade a nível nacional no Brasil? Sim, existe. Foi formada há 4 anos atrás a Rede Nacional de Católicos LGBT. Olha isso. Muito interessante porque essa rede nacional fez um primeiro encontro no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, e na época tinha 7 grupos.
Hoje nós somos mais de 20 grupos. O segundo encontro nacional, que aconteceu em julho de 2018, tinha 17 grupos e agora nós temos informação de que já ultrapassamos o número de 20 grupos, sendo que alguns deles são oficiais formados pelo próprio bispo. Entendi. É o caso de Belo Horizonte, que tem 3 paróquias que tem grupos de diversidade. Okay. É o caso de Nova Iguaçu, que tem grupo formado pelo próprio bispo, no Rio de Janeiro, formado pelo próprio bispo. E agora nós temos essa comissão regional em São Paulo, na região Sé. Me fale um pouquinho do seu trabalho como coach. Ele tem a ver com esse trabalho dentro da igreja ou é um trabalho completamente separado? Ele é separado, mas acaba tendo alguns pontos de toque, né? Eu fiz uma pós-graduação em orientação profissional. Dentro da orientação profissional, dentro da minha pós-graduação, eu acabei me especializando em coaching. Entendi. O coaching, na época, era uma ferramenta usada na orientação profissional. E continua sendo usado. O coaching é uma ferramenta fabulosa para ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas, né? Profissionais, no caso, né? No e até caso, de vida. Né? Isso. No caso da orientação profissional, era muito claro. Né? Você realizava uma série de passos para que aquele jovem, aquela jovem que estavam buscando a escolha da sua faculdade, né, da sua profissão, eles chegassem da forma mais esclarecida possível a uma boa escolha. Com o tempo, o que aconteceu foi que começaram a surgir outras áreas do coaching e eu, pela minha própria formação religiosa e espiritual, eu acabei pendendo mais para esse lado do chamado life coaching, né? Do coaching de vida, do coaching de autocuidado, de autoconhecimento. Então, e dentro dessa área eu acabei atendendo no começo algumas pessoas do público LGBT. Entendi. As coisas acabaram se encontrando, exatamente. Como sempre foi uma área na qual a minha espiritualidade, a minha vocação religiosa me levou, acabou me levando profissionalmente também. Então eu já tive vários... Eu fico tão feliz de ter pessoas como Edelson podendo falar isso abertamente e trazer à luz. Você falou no início desse programa, que ficou um especial com você, que eu fico muito feliz pela sua presença. Uma coisa muito importante, né? De tratar a sexualidade como parte do humano. Não dá para separar a sexualidade da religião, não dá para separar nada de nada porque a gente é uma coisa só. Eu acho que a medicina tem ido por esse caminho na medida que ela tenta trazer linhas de um tratamento mais global, mais holístico, não é? Exatamente. Então o que a medicina tem tentado trazer como o ser integral para eu cuidar, assim deve ser a espiritualidade, assim deve ser todas as áreas humanas da própria psicologia, porque é a minha formação também entra em contato com a sua, de trazer o ser humano inteiro. O ser humano tem sofrido muito por estar segmentado, né? Ele não pode ser a sua integralidade, né? Se ele não pode ser íntegro, como ser feliz? Se eu tenho que abandonar uma parte minha para poder conviver em sociedade, para poder conviver. O que você deixaria de mensagem final para as pessoas que estão lá em casa? Muitas pessoas ainda sofrem com a questão da sexualidade, principalmente da homoafetividade, por serem homossexuais. Sim. O que você diria? Fale lá para a lente agora. Converse com aquelas pessoas e converse com elas o que você quiser. Você tem um minuto aí só para você. Na verdade, nós só podemos ser felizes na medida em que nós somos o que nós somos, né? A grande tarefa é essa. É nós nos assumirmos e sermos o que nós somos. E o que nós somos é o que nós fomos chamados a ser. Essa é uma vocação dada por Deus. Se nós temos que esconder algo das outras pessoas, nós não somos o que nós somos. Nós não apresentamos o que nós somos. Então, isso adoece as pessoas. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão sofrendo demais por não poderem ser o que elas são. Eu tenho um depoimento de uma amiga lésbica, que é uma militante cristã, hoje participando. Ela nunca deixou de participar, mas a primeira vez que ela foi no grupo da diversidade lá do Rio de Janeiro, ela chorou muito, porque ela falou assim, é a primeira vez que eu não deixei um lado meu fora da igreja. É isso. Ela levou a sexualidade dela, a orientação sexual dela. Ninguém é nada mais ou menos por causa da sua orientação sexual. Nós somos filhos de Deus, e chamados a ser filhos de Deus e a tratar todos como filhos de Deus. Tá bom?
Eu diria que está ótimo, meu amigo. Eu só queria que você deixasse seu contato também, porque, só para finalizar, essa nossa história tão antiga, a gente que vem de uma história religiosa, sendo ex-seminaristas, passando por tantas experiências, não é? A gente sabe quantas pessoas sofreram, a gente presenciou casos de suicídio, de pessoas que estudaram com a gente, por não poderem achar esse ponto de ser íntegro, de ser inteiro, de ser filho de Deus e ponto. Então, eu acho que nesses momentos que a gente vive, não use palavras erradas para as coisas, use pensamentos certos para as coisas. Abra a sua mente, abra seu coração ao invés de fechar, né? Edelson, que delícia falar com você. Obrigado, meu querido. Você é um amigo muito amado. E você também. Que bom esse nosso reencontro depois de tantos anos e saber que há algo de novo acontecendo, né? Em 2018. 2000 anos depois. Quase 19. Quase 19. Obrigado. Obrigado a você. Fique com Deus, eu fico com ele também. E fique você também com Deus, porque a gente está chegando no final do ano. E final do ano, Natal, Ano Novo, traz pra gente esse momento especial de repensar e de abrir o nosso coração. Talvez comece aqui, hoje, nesse programa, o nosso especial de fim de ano. Obrigado, querido. Obrigado. Fica aí. Semana que vem tem mais. Tchau.